aqui. Vou pegar aqui no livro, gente. Ó, lá no livro de vocês, na página 128, tem um listão, né, de exercícios. Lista de questões lá. Ó, por exemplo, a primeira questão logo, página página 128. Primeira questão, ela fala assim, ó, limite de seno de 9x, ó, quando x tende a zero, sobre x, né? Só um detalhe, né? Aqui, uma observação, ó. Sempre você vai conseguir identificar o limite fundamental trigonométrico, principalmente ó, quando esse x estiver tendendo a zero, né? Aí você tiver aqui ou seno, ou cosseno, ou tangente, ou cotangente, ou cossecante, né, pessoal? Então, sempre quando esse x estiver tendendo a zero, e aqui, ó, for alguma função trigonométrica, e aqui no denominador alguma outra coisa, você pode relacionar ele com o limite fundamental trigonométrico. Por quê, gente? Porque o seno, ó, as principais funções trigonométricas, as funções bases, né, são seno, cosseno e tangente, né? Então, lá na trigonometria, você estuda, né? Lá no ensino médio, você estuda uma coisa chamada identidades trigonométricas. Então, você pode ir gerando outras identidades a partir das principais, né? Por exemplo, o seno, aliás, a tangente de x, ó, ela é igual a seno de x sobre cosseno de x, né? Você tem essa razão trigonométrica, tá? Por exemplo, a secante de x é 1 sobre cosseno, a cossecante de x é 1 sobre seno, tá? Nós vamos ter também a relação fundamental da trigonometria. Você estuda isso aí no segundo ano do ensino médio, que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a quanto, gente? Alguém lembra? Alguém lembra aí, gente? Não, né? Igual a 1, turma. Isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Tá? Isso aqui não muda, viu? Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Então, vocês vão precisar em alguns momentos. Tá? E existem outras relações, né, gente? Uma é derivada da outra, tá? Então, fiquem atentos também a esses casos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o limite de seno de 9x sobre x, quando x tende a zero, olha só, gente, o ângulo aqui, ó, em que esse seno tá sendo envolvido, ó, é diferente do denominador, né? Então, o meu objetivo é chegar aonde, ó? A esse limite aqui, ó, o limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x, né? Para poder eu tornar essa coisa unitária, né? Então eu vou ter que fazer o quê, gente? Ó, eu vou ter que fazer, ó, como ali é 9, e eu não posso mudar o que está ali dentro, né, gente?
Eu só posso mudar do lado de fora. O que está lá dentro não muda, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer aparecer um 9 aqui embaixo, ó, de modo que não altere essa fração. Vocês compreenderam? Então tem que usar um pequeno artifício matemático, né? Multiplicando, dividindo, né, por uma constante, né, um número real, de modo que não altere o resultado aí da fração. Beleza? Então eu tenho que, depois que eu fizer isso aqui, ó, fazer aparecer um 9 aqui, pronto. Esse resultado aqui, né, vai ser igual a 1. Tá? Então, deixa eu organizar aqui. Professor, Opa, mas como que eu vou fazer aparecer esse 9? esse que é o dilema. Esse aqui é o detalhe, gente. É bem aí que tá o pulo do gato. O pulo do gato é aqui, ó. Presta atenção, gente. Como é que você vai fazer aparecer um 9 aqui? Ó, tu pode até já colocar aqui, ó. Como é que tu tem X, né? Aí tu vai botar aqui um 9. Bom, mas se tu colocar só um 9 ali, ó, a fração original perde o valor, né? Ó, pode ver, isso aqui tá diferente da primeira. Tá ou não tá, gente? Tá, óbvio. Né, ó, esse seno de 9x sobre 9x é diferente de seno de 9 sobre x. Tá? Então, se eu fizer isso bem aqui, ó. Se eu fizer isso bem aqui, ó. Deixa eu só abrir mais isto aqui. Ó, limite quando x tende a zero. Pessoal, se eu colocar um 9 bem aqui, ó. Isso daqui não tá igual aquilo lá? Calma. O senhor colocou o 9 aí, você tá me perguntando se... Exatamente. Ó, eu coloquei um 9 aqui e um outro aqui, ó. Aí eu pergunto, isso daqui não tá igual aquilo ali? Tá, professor. Eu acho que não, sei lá, professor, não tô entendendo nada. Não, professor, acho que não. Não? Quem Se falou que tá? Igual, professor. Exatamente, ó. Se você cortar aqui, ó, 9 com 9, vai voltar para a primeira, ó. Tá entendendo? Então, o que que eu fiz, ó? Eu multipliquei e dividi por 9. Que dá 1, né, gente? 9 por 9 dá 1. Ah, então toda vez que a gente precisar fazer isso, a gente vai multiplicar pelo número que a gente precisa igualar para cortar? Isso, multiplicar e dividir, né? Geralmente, você multiplica e divide para não tornar... para não ferir, né? Para não alterar a primeira. Para não alterar a essência da fração. Isso, muito exatamente. Beleza? Então tá aqui, ó, 9. Então quando eu multiplico aqui, ó, 9 e multiplico embaixo aqui, ó, por 9, pessoal, isso não altera, ó. Até porque esse 9 aqui, ele tá fora desse ângulo, ó. Aí aqui você lembra da propriedade limite, né? Quando você tem assim, ó, um limite, digamos, de 9x, né? Assim, ó, quando x tende a 0, esse 9 ele vem para fora. Né, tem aquela propriedade lá, né? Esse 9 ele vem para fora, fica só o limite de x, quando x tende a 0. Né? Então, tem essa propriedadezinha lá, tá? Então, pode ver, isso aqui não altera o que está ali da função. Então, depois que tu faz isso aqui, ó, né? Aí, vamos só clarear aqui uma coisa. Então, vai ficar assim, ó. Pelo que eu falei agora há pouco, ó, esse 9 vem para fora, então vai ficar 9 vezes limite de seno de 9x sobre 9x quando x tende a 0. Pronto, turma. Aí eu pergunto, quanto é que vale isso aqui, ó? Se eu entendi o que o senhor explicou ainda agora, é para valer 1. Isso, entendeu? Entendeu perfeitamente. Isso aqui vale 1, tá? Isso aqui, gente, vale 1. Tá aqui, ó. Igualou o ângulo com o denominador, 9x é igual a 9x, ó. Pronto.
Aqui, ó. Isso aqui são iguais, ó. Então, feito isso, aí você conclui aqui, ó, tá? Então, logo, tu vai ter, ó, 9 vezes 1, que tudo isso aqui vale 1, né? Então, a resposta é 9, tá? A resposta aí da primeira questão. Beleza, gente? Então, deu para entender? Deu sim, professor. Obrigada. Nada. Vamos fazer a segunda. Aliás, vou fazer aqui a segunda, a terceira. Depois eu vou pegar, vou aumentar o nível. Vou pegar uma aqui diferente, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, ainda na página 128, tem uma questão aqui. A terceira. Não, a terceira não, a segunda aqui, ó. A terceira é mais fácil, ó. Então, ó, limite seno de 4x seno de 4x sobre 3x, né? Aqui quando x tende a zero. Pessoal, se eu tivesse aqui x tendendo ao infinito, aí eu não teria como chegar no limite fundamental, né? Porque aí você teria um limite no infinito. Então essa função aqui ela ia crescer, né? Para mais ou menos infinito, tá? Então sempre observe para onde o teu x está tendendo, né? Se o teu x está tendendo a zero com a função trigonométrica, então o teu limite ele vai tender para 1, tá? Vamos lá aqui, ó. Pessoal, aqui agora é o seguinte, ó. Eu tenho seno de 4x, ó, sobre 3x, né? O meu objetivo é fazer o quê? É fazer que aconteça, ó, é fazer com que isso bem aqui, ó, apareça. Ó. Se eu fizer isso daí, independente do que aparecer lá, acabou, né? Vai ter que isso aqui é 1. E o resto é operação, né? Beleza? Então vamos fazer aí, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, limite de seno de 4x sobre aqui 3x, ó. Então, o que eu devo fazer, gente, para aparecer ali um 4... Na conta. Hã? Nesse caso, o senhor multiplicaria o 3 por 4 e dividiria por 4? Multiplicar por 4 e... 3 vezes 4, 12. Sobre 4. Sobre 4. Dá a mesma coisa. Ó, por exemplo, tu está dizendo isso aqui, né? Multiplicar aqui por 4 e dividir por 4, né? Foi isso que tu falaste, né? Sim, isso aí. Isso não altera. Realmente, não altera a principal lá, ó. Tá? Então, isso que tu falou aí, né? Isso aqui que você falou é a mesma coisa, ó. De tu pegar aqui, ó. Multiplicar por 4 e multiplicar aqui, né? Porque aquele teu 4 aí, denominador, né? Divisão de fração, né? Repete, primeiro multiplica pelo inverso. Ele vai lá para cima, ó. Certo? Então dá no mesmo, ó. É a mesma coisa que tu multiplicar aqui e dividir por 4, ó. Vai dar 1, não altera. Não altera o resultado. Beleza?
Bom, perfeito então. Então tá aqui. Sempre tem que dar um. Sempre vai ter. É o que eu acabei de falar aqui, ó. Essa observação que eu fiz aqui, gente, ela é primordial para quando você for trabalhar com limites trigonométricos. Se o teu x está tendendo a zero, né? Se teu x tende a zero no limite, e tu tem aqui, ó, qualquer função trigonométrica que for, né? Ou tangente, ou seno, ou cosseno, ou cotangente, esse teu limite ele vai tender para 1. Basta você chegar, né, no limite fundamental. Aí você vai ter que manipular, né, as funções que tá ali, né, para poder chegar na função seno. É um exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco aqui, tá? Então sempre vai dar 1, beleza? Basta você atentar para aqui, você já consegue observar que ele vai para 1. Agora ele só não vai para 1, limite trigonométrico, se aqui estiver tendendo para o infinito. Ou para algum outro valor, né? Uma outra constante. Então ele tendendo a zero aqui, ó, tá? Ou pela esquerda ou pela direita vai dar 1. Tá? Então, pessoal, aqui, ó, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou fazer aqui umas manipulações matemáticas, né? Matemática básica, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4 e 4 aqui, ó. Então eu posso tirar para fora, né, gente? Eu também posso tirar esse 3 aqui para fora, ó, e esse 4 está dividindo esse 3, ó. Então fica assim, ó, 4 terços que multiplica, ó, o limite de limite de seno de 4x sobre o 4 aqui, ó, né? Esse 4x eu deixei ele lá, né? Até porque me interessa ali, ó, quando x tende a zero. Né? Então tá aqui, ó. O 4 que eu multipliquei o x, eu deixei ele aqui, eu trouxe o 3 para fora, né? Tá aqui, ó. Então ficou 4 terços. Beleza? Logo, isso aqui, ó, é 1, né? Isso aqui tem como resultado 1, ó, tá? Porque, ó, o ângulo é igual ao denominador, tá? Então, isso aqui vai ser 1, logo, 4 terços vezes 1. Então, 4 terços vezes 1 é igual a 4 terços. Vocês entenderam, gente? Ó, então, esse limite aqui, ó, esse limite trigonométrico, né, você manipula ele para aparecer esse resultado aqui fundamental, que é 1. Logo, o teu resultado aqui, ó, o resultado do limite, ele vai tender para quem? Para 4 terços. Ou seja, ó, ele vai tender para esse valor aqui, ó, que tá lá explícito, né, na função principal, ó. Mas a gente só pode fazer essa manipulação quando o x tende a zero, certo? Isso, quando o x tende a zero. Exatamente. Porque aí o teu objetivo é chegar no limite fundamental, né? Para dar 1, para facilitar as contas, a simplificação, né? Entendeu? Certo. Bom, gente, então tá aqui a resposta, 4 terços. Vamos aumentar o nível agora. Vou pegar uma aqui. Vamos lá. Espera só eu copiar ali essas questões que Ah, você... sim. Pode copiar. O senhor pode descer mais um pouquinho no câmera pra gente ver esses últimos números aí. Pois não.
Vou pegar uma. Vou deixar umas questões para vocês aqui desse livro, gente, para prova. Professor, Oi. o senhor tem como repetir de novo? É porque minha internet falhou na hora do senhor estava explicando. Uhum, tem. Vamos lá. Ó, tá aqui a minha função principal. Ó, limite de seno de 4x, né, sobre 3x. Então, perceba uma coisa. Ó. Esse limite ele está tendendo a zero. O x está tendendo a zero, né? E esse quociente aqui, ó, se tu observar, ele tem a função seno aqui em cima, ó, com o arco, né? Um arco multiplicado 4 vezes, né? Aqui, ó. E esse arco x, ó, ele está lá embaixo, né? Multiplicado aqui pelo 3, né? Então, para você, o objetivo aqui, ó, quando você olha um limite desse com x tendendo a zero, limite trigonométrico, você consegue manipular esse quociente para chegar no teu limite fundamental, né? Seno de x sobre x igual a 1. Você quer tornar isso aqui, né? Você vai simplificar para aparecer esse 1, né? Para você simplificar o teu quociente. Então, ó, como ali é 4x, tu tem que fazer aparecer um denominador 4x, né? Que foi o que o colega falou aí, ó. O que ele fez, ó? Ele multiplica por 4 embaixo, né? E ele dividiu por 4. Só que quando tu divide por 4, aí como é que vai ter uma fração, né? Aí você lembra lá, divisão de fração, repete a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, esse 4 que estava aqui embaixo é aquele mesmo 4. Então, é a mesma coisa que você multiplicar aqui e dividir por 4. Então, quando tu multiplica por 4 e divide por 4, isso aqui dá 1. Então, não altera a fração principal, né? Então, tá aqui, ó. Você manipula isso aqui, né, de forma numérica, de modo, né, que apareça, né, um 4x aqui, ó, para poder aparecer o limite fundamental. Só que já você observando, né, para não alterar a tua fração, né? Se alterar já era, vai dar errado. Então, 4 aqui dividido por 4 aqui dá 1, né? Então, ó, pode ver, ó, que não alterou a fração principal, né? A função principal. Então, depois que tu pega esses 4 aqui, ó, aí tu pode pegar esse 4, né? Tirar ele para fora aqui, ó, tira de dentro do limite, ó. E esse 3 também você pode tirar, né? Então fica aqui, ó, 4 terços, tá multiplicando, ó. Aí sobrou quem, ó? Limite de seno de 4x sobre 4x, ó, né? Ficou aqui só o 4x, que é o que me interessava, né? Foi o objetivo, né, de eu ter multiplicado por 4. Então, ó, 4x, 4x. Limite, né, de seno de 4x sobre 4x, ó, com x tendendo a zero, é 1. Então, isso aqui é 1. É o limite fundamental, né? No caso, não ia multiplicar com 3, seria com 4 mesmo, né? Com 4. Por conta aqui, ó, do ângulo, né? Porque o teu ângulo aqui, ó, é 4x, né, do seno. Então, tu tem que fazer aparecer embaixo 4x, né? Caso em qualquer limite que for, só iria repetir o 4 e multiplicar por ele mesmo, né? Sim, sim, sim. Divide, né? Multiplica e divide, né? Aqui, ó. Ah, entendi. Muito Para obrigada. poder tornar 1, né? Que aí tu não altera o resultado, tá? Não altera a principal. Então, fica 4 terços vezes 1, dá 4 terços, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar. Posso apagar, né, gente? E professor, Diga. o senhor pode dar algum exemplo usando raízes, porque provavelmente é assim que vai cair na prova. Provavelmente. Não, mas aqui de trigonometria, nas trigonométricas não tem raiz, não envolve raiz. Entendeu? Não tem nenhuma aqui que envolva raiz. Graças certo? a Deus. Não tem não, rapaz. Eu vou pegar aqui umas mais complexas, porque provavelmente vai ter, tá? Então, eu vou aumentar o nível agora aqui, ó.
Eu vou pegar uma aqui, gente. Ela é semelhante a uma que está no livro, tá? Aí vocês atentem aí para ela, porque certamente vai ter uma parecida lá. Então eu vou deixar essas do livro para colocar na prova, tá? Então, limite, quando x tende a zero, de 1 menos secante de x sobre x ao quadrado. Agora eu quero ver. Essa aqui vai dar um trabalho. Tá aqui, gente. Ó, limite que eu falei agora há pouco. Ó, limite de 1 menos secante de x, ó, sobre x quadrado, quando x tende a zero. Então, esse limite aqui, dentro dele, né, na essência dele, você vai fazer aparecer um limite de seno de x sobre x, né? Ou seja, você vai fazer aparecer o limite fundamental. Né? Fazer alguma mágica aí, entendeu? Bastante manipulação matemática, gente, para poder aparecer esse negócio, tá? Até porque aqui é secante, ó, secante de x, e aqui é x quadrado. Então, de cara, tu não poderia dizer nada sobre o limite fundamental, né? Porque seno não tem nada a ver com secante, né, gente? Então, o que, que a gente vai fazer primeiro aqui, ó? O que vocês podem fazer de imediato é pegar a função, ó, a razão trigonométrica que está associada a essa secante, que até coloquei agora há pouco, né? Então, ó, vou fazer assim, ó, limite quando x tende a zero, 1 menos, né? 1 menos, aqui, ó. 1 menos. Quem é secante de x, gente? É 1 sobre cosseno de x. Aí dividido por x quadrado, tá? Então aqui, ó, tem 1 menos essa fração aqui, ó, 1 sobre cosseno de x, tá? Então, isso aqui é uma razão trigonométrica, tá? Vocês estudam isso aí lá no ensino médio. Até no fundamental já se estuda isso aqui, né? Razões trigonométricas, tá? Aí, vamos continuar aqui, ó. Limite. Quando x tende a zero, como aqui é uma fração, eu vou tirar o MMC lá em cima, tá? Então, o MMC aqui, ó, entre o denominador aqui, ó, do 1 com o cosseno, é o cosseno, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Cosseno de x, né? É o MMC, tá? Aqui, ó. Então, cosseno de x dividido por 1 dá cosseno de x, vezes 1 dá cosseno de x. Menos cosseno de x dividido por cosseno dá 1. 1 vezes 1, 1, né? Então, tem essa resposta aqui em cima, tá? Dividido por x quadrado. Beleza? Bom, gente, agora eu vou fazer aqui, ó, divisão de fração, né? Vou fazer uma divisão de fração aqui, ó. Repete a primeira fração, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar assim, ó. Limite. Quando x tende a zero. Então, eu vou repetir a primeira, ó. Cosseno de x menos 1 sobre cosseno de x, multiplicado, ó, pelo inverso da segunda, o inverso de x quadrado. Dá 1 sobre x quadrado, né? Então, tá aqui. Beleza, até aí, tranquilo, né, gente? Não, que eu não estou entendendo. Não tá entendendo? Não, o senhor pode explicar de novo. Professor, eu também não. Repete do começo, professor, por favor.
Vamos lá. Tá dando para olhar aí direitinho, tá, gente? O quadro? Só serve todo mundo que bugou mesmo. Tá. Vamos aqui, gente. Ó, eu comecei, ó. Primeira coisa, ó. Eu comecei aqui, ó. Como ele dá uma secante, né? Aí tu vai ter que lembrar sobre as razões trigonométricas, né? As principais razões trigonométricas são seno, cosseno, tangente. São essas três, né? Aí vem as derivadas dela, que é cotangente, que é o inverso da tangente, secante, que é o inverso do cosseno, e a cossecante, que é o inverso do seno. Então, aqui, ó, a secante é o inverso do cosseno. Essa secante bem aqui, ó, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, o inverso do cosseno, né? É 1 sobre ele, ó, 1 sobre o cosseno. Então, eu substituo isso aqui, ó, por 1 sobre cosseno. Tá? Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. É o que eu tinha que fazer, né? A princípio. Entendeu? Sem isso aí não dava para fazer mais nada. Então, me apareceu aqui, ó, uma diferença entre frações, ó. Então, aqui eu tenho 1 menos 1 sobre cosseno. Então, aqui, diferença entre frações, eu tirei o MMC, né? Aqui é 1, eu tirei o MMC, ó, entre 1 e cosseno. Então, o MMC entre 1 e cosseno é cosseno, né, gente? Tá aqui, ó. Cosseno de x, ó. Eu coloquei aqui, né, no mesmo denominador. Então, bem que eu faço, ó, cosseno de x dividido por 1, né, dá cosseno de x, vezes 1 daqui, ó, dá cosseno de x. Menos, aí cosseno de x dividido por cosseno de x, ó, dá 1. 1 vezes 1 dá 1, certo? Então, eu cheguei, né, aqui, ó, nessa fração, com o mesmo denominador cosseno. Aí, dividido, repete isso aqui, ó, x quadrado. Aí, agora, ó, aqui, como eu tenho uma fração aqui em cima, ó, né, e dividido por x quadrado, então eu tenho uma divisão de fração. Né? Então, lá no ensino fundamental, diz o seguinte: quando você tem divisão de fração, você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração, né? Então, a primeira fração é essa, ó, eu repeti aqui, ó. Cosseno de x menos 1 sobre cosseno de x, ó, tá? Sobre, né? Multiplicado, né? Perdão, pelo inverso da segunda fração. Essa fração aqui de baixo é x quadrado, né, gente? O denominador dele é 1, tá subtendido. Então, o inverso de x quadrado é 1 sobre x quadrado. Tá aqui. Beleza? Então, eu cheguei aqui, ó. Clareou aí, gente? Agora sim. Tá. Então, observe que eu só manipulei aqui dentro. Estou só repetindo o limite aqui, né? Ainda não posso aplicar o limite fundamental. Ainda não apareceu aí o seno, né? Seno de x sobre x, tá? Aqui, pessoal, eu vou pegar ali o outro lado do quadro, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Aí, o que vai acontecer agora aqui, ó? Eu vou ter que multiplicar aqui, em cima e embaixo, pelo conjugado desse primeiro termo aqui, ó, com sinal trocado, né? Então, eu vou multiplicar aí em cima e embaixo. Ó, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Tá dando para olhar aí, gente? Ó, olha só. Vai ficar assim, ó. O limite, quando x tende a 0, de, ó, cosseno de x menos 1 sobre... que eu posso multiplicar, ó, x quadrado vezes cosseno, né? Fica assim, ó, x quadrado vezes cosseno, né, gente? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Aqui, ó. Tá, eles estão multiplicando, né? Aí eu vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo, pelo conjugado desse numerador aqui, ó. Então vai ficar, ó, cosseno x mais 1, só muda o sinal, ó, sobre, também embaixo, eu vou multiplicar pelo o cosseno
com o sinal trocado, né? Desse aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, cara. Certo. Então, pessoal, tá aqui, né? Agora eu vou multiplicar, gente. Ó, aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho o produto da soma pela diferença, ó, de dois termos. Pode ver, ó, que esses dois termos, eles só são diferentes por causa do sinal, ó. Então, o que quer dizer isso, gente? Produto da soma pela diferença. Produtos notáveis, né? É aquele negócio de quadrado do primeiro, não é, professor? Isso, isso. Então, ó, o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a zero, o quadrado primeiro, fica aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, né? Menos o quadrado segundo, aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, né? Então, sobre esse negócio todo aqui, ó, aí você pode, né, simplificar ou não. Esse denominador não vai fazer tanta diferença agora, gente. Tá? Até porque, ó, observe uma coisa aqui, ó. Quando o teu x tender a zero no denominador, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quando cosseno de zero é 1, né? Lá no ciclo trigonométrico, aqui, ó, quando x tende a zero, vai dar zero. E aqui, ó, cosseno de zero é 1. Então, 1 mais 1, 2. Né? Então, esse termo bem aqui, ó, esse x quadrado aqui, ó, ele está anulando o denominador, né? A princípio, ele está anulando o denominador, gente. Então, ele ainda é um problema aí para a gente, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eu posso multiplicar, ó, x quadrado vezes... Professor, Ah, antes de eu continuar, você pode repetir essa parte aí? qual parte? Essa aí da segunda parte do quadro. Aqui? Isso. Tu conseguiu entender como eu cheguei aqui, ó? Nesse cosseno x mais 1? Eu só entendi essa parte da fração. Sim, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu multipliquei a fração, toda a fração, né? Que eu obtive daqui, ó, pelo conjugado, né? Quando a gente fala em conjugado do numerador, é eu pegar esse termo principal e mudar o sinal para positivo, né? Então, eu vou multiplicar essa fração aqui, ó, em cima e embaixo pelo conjugado, ou seja, cosseno de x mais 1, né? Aqui, ó, em cima e embaixo por cosseno de x mais 1, vou multiplicar ela toda. Tá? Então, quando eu multipliquei esse por esse, ó, vai dar isso aqui, ó. Por quê? Porque isso bem aqui, ó, esse produto aqui, a não ser que você pode fazer a distributiva aqui, né? Cosseno vezes cosseno, cosseno vezes 1, menos 1 vezes cosseno, menos 1 vezes 1. Vai dar esse mesmo resultado aqui, ó. Mas eu parti, né, do pressuposto, né, porque ali, ó, é o produto, ó, você vai lembrar isso aqui, ó, lá é produtos notáveis. Aqui, ó, dizia assim, ó, quando você tem o produto da soma pela diferença de dois termos, ó, né, entre A e B, ó, então isso daqui sempre vai ser, ó, o quadrado de A menos o quadrado de B, né, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Foi o que eu fiz ali, ó, lá em cima, entendeu? Então ali tá explícito, né, um produto notável, o produto da soma pela diferença. Então vai ser quem? O quadrado desse menos o quadrado do segundo, que é o quadrado de 1, né? 1 ao quadrado dá 1. Tá? Entendeu? E nessa parte aí da fração, onde foi que surgiu esse x ao quadrado? Ah, esse x ao quadrado daqui, ó. Que eu vou multiplicar aqui agora, ó, né? Esse x quadrado. Eu vou repetir ele. Aí esse cosseno, eu vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar o cosseno ao quadrado de x, né? Cosseno de x vezes cosseno de x, dá cosseno ao quadrado de x, mais
cosseno de x vezes 1, que dá cosseno de x aqui, ó. Certo? Então, eu permaneci com ele lá, ó. Aí eu só multipliquei esse cosseno aqui, beleza? Certo. Bom, gente, agora é que vem aqui eu vou perguntar para vocês o seguinte, ó. O que quer dizer isso bem aqui, ó? Alguém pode me responder quanto é que vale isso aqui, gente? Esse numerador aí? 1. Esse aqui? Eu acho, sei, não sei. Não é 1, não. Mas o senhor tinha falado. Ah, não, confundi, perdão. Ainda não é 1. Pessoal, relação fundamental da trigonometria. Eu falei lá no início da aula. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ó, é igual a 1, certo? Isso aqui, ó. Agora, se tu isolar bem aqui, ó, o seno ao quadrado de x é igual a 1, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu pergunto para vocês, ó, isso bem aqui, ó, não é igual a isto? Com uma pequena diferença, né? Apenas o sinal aqui, ó. Aqui tu tem 1 menos cosseno ao quadrado. E aqui tu tem cosseno ao quadrado menos 1. Então, esse resultado aqui, ó, é esse daqui multiplicado por menos 1, né? Então, esse numerador, gente, eu vou transformar ele, ó, presta atenção. Bem aqui é o pulo do gato, né, que a gente chama. Isso bem aqui, ó, vai ser quem? Limite, quando x tende a zero, menos, né? Esse menos é para tornar o resultado lá igual, né? Então vai ficar menos menos seno, né? Aqui, ó, menos seno ao quadrado de x. Vocês perceberam, gente, um detalhe, ó? Agora eu transformei, ó, o cosseno para o seno, que é exatamente o meu objetivo, que é chegar no limite fundamental, né? Limite para dar 1, tá? O nosso limite fundamental trigonométrico. Certo? Então, ó, sobre quem? Aí eu vou repetir isso aqui, ó, tá? X ao quadrado, vou repetir o denominador, mais cosseno x. Eu vou repetir esse denominador aqui, beleza? Aí, minha gente, é o seguinte. Ó, eu tenho aqui, ó, menos. Eu posso tirar esse menos para fora, tá? Posso tirar esse menos e deixar ele para o final aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, limite. Quando x tende a zero, aí esse seno ao quadrado de x, gente, é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. Tá? É a mesma coisa. Por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado, né? Se eu tivesse assim, posso apagar esse lado aqui? Posso, né, gente? Vou apagar aqui, tá? Depois vocês revejam o vídeo, tá? É a mesma coisa se eu tivesse assim, ó, x quadrado é igual a x vezes x, né? Então aqui é a mesma coisa, ó, seno ao quadrado de x é seno de x vezes seno de x. Ó. Sobre x quadrado é x vezes x. Ó. Então fica assim, ó, x vezes x. Vezes, eu vou repetir isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x, tá? Cosseno de x. Vou trazer para cá, para esse outro lado, gente. Aliás, aqui dá para terminar aqui embaixo. Vou terminar bem aqui embaixo, tá? Então, ó, menos. Pessoal, aí bem aqui, ó.
seno vezes seno dividido por x vezes x. Ó. Eu posso dividir bem aqui, ó. Porque eu estou dividindo por termos que estão multiplicando, ó, né? Então, multiplicação, multiplicação. Eu posso dividir, né? Então, fica assim, ó. Pode ficar assim, ó. Limite, quando x tende a zero, né? De seno de x sobre x, ó. Olha aí, ó. Que legal, gente. Vezes, ó, seno de x sobre x, ó. Vezes, aí aquele termo lá, eu tiro ele separado aqui, ó. 1, né? É a mesma coisa, é como se eu estivesse pegando essa fração aqui, ó, com o denominador, esse denominador, ó, para fora. Não altera o resultado. Então fica cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x. Olha aí que interessante, gente. O que apareceu bem aqui, ó? Tá bem aqui, ó. Limite fundamental. Eu vou aplicar agora o limite em cada termo, né? Tá, você vai aplicar aqui, ó. Usando propriedade de limite, né, gente? O limite de um produto é o produto dos limites. Lembram? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Menos... Deixa eu subir aqui o quadro, ó. Vai ficar assim, ó. Menos limite quando x tende a zero. Menos, ó. Seno de x sobre x vezes o limite de seno de x sobre x, ó, quando x tende a zero, aí vezes o limite daquele negócio lá, ó, limite 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x, né? Quando x tende a zero. Eu apliquei a propriedade do produto, né, gente? Né? Lembrando, limite de um produto é o produto dos limites, tá aqui, ó. Então, eu peguei separadamente aqui, ó. Opa. Peguei aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Tá? 3 limites. Então, turma, ó. Isso aqui vale quanto, ó? Isso aqui vale 1. Tem um sinal negativo aqui fora, ó. Vezes. Esse aqui vale 1. Ó. Esse aqui vale 1. Vezes. E esse aqui vale quanto? Ó, podem notar, gente, que quando eu abri ali, ó, aquele seno ao quadrado, né? Do outro lado lá, ó, quando eu abri, o x quadrado, ele sumiu, ou seja, esse x quadrado, ele que estava tornando o termo indeterminado lá embaixo, né? Então, ele se transformou aqui agora, ó, ele se tornou o denominador para o meu limite fundamental. Então, aqui, ó, tu não tem indeterminação quando o x tende a zero. Podem ver, ó, quando o x for zero aqui, cosseno de zero é 1. Mais, aqui, ó, cosseno de x. Cosseno de zero dá 1. Então, vai ficar, ó, 1 sobre 1 mais 1. Né? Então, vai ficar assim, ó. Então, esse limite aqui, ó, o denominador, ele está tendendo para 2, né? Aqui, ó. Então, aqui vai dar 1 mais 1 dá 2. Né? Então, logo, gente, ó, a resposta aí vai dar, ó, menos meio, tá? Essa aqui é a resposta. Menos 1 sobre 2. A questão, no livro aí de vocês, ó, a questão 9, ela segue esse mesmo raciocínio, tá? Na página 128. A questão 8 também segue o mesmo raciocínio. A questão 12 também o mesmo raciocínio, tá, gente? Que a gente usou aqui. Beleza? Então, essa é a ideia, viu, gente? Desesperativada. Oi? Sensação de desesperativada. Não entendi.
A sensação de desespero foi ativada por sucesso. Sensação de desespero? Que isso, rapaz, calma. Quando é a prova final, professor? Prova final? Pô, ué, não entendi. Maiana me representa. Não, gente, tenha paciência, calma, entendeu? Ó, a dica que eu dou pra vocês, entendeu? Refaçam essa questão aqui, ó. Vão pegando linha por linha, entendendo, entendeu? Do jeito que vocês pegam o vídeo depois, refaçam ela, que eu fiz, tá? Aí vocês vão conseguir fazer a oitava, a nona e a 12ª do livro, tá? Que é o mesmo raciocínio, tá? E esquecem para a final, gente. Você pode colocar a câmera um pouquinho mais pro lado, que eu não tô conseguindo ver do quadro Peraí. da resposta. Lado direito, para cá. Esquerda. Pronto. Tá, valeu. Nada. Então esqueçam para a final, gente. Entendeu? Até quando chegar na terceira já tá todo mundo passado. Né? E professor? Amém. Que Deus escute essas palavras. Opa, diga. Essa atividade de sexta, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Essa atividade de sexta, ela pode ser entregada em grupo? Pode sim. E o mesmo grupo pode ser o mesmo da avaliação, tá? Ah, tá, porque eu cheguei atrasado, o notebook estava um pouco lento, aí eu consegui acompanhar metade da explicação sobre o assunto. Qual é essa de sexta, gente? Que eu não sei. Menina, das questões que já passou faz dias. Tá como assim anotado, pode ser em né? grupo? As páginas. Da 119 até 121, aí acho que é 103 102 a 103 e tinha, acho que é 80, 82, uma coisa assim. 86, né? Da E 86. professor, Opa, pode falar. outra coisa, essa 102 e 103, ela tem atividade ou o senhor se enganou, que no lugar de 102 é 112? Deixa eu ver aqui. É Porque 102, né? é 102 mesmo? É. É porque ele tá usando um livro antigo, aí as páginas são diferentes. Eu creio que seja isso, entendeu? É o livro, a edição antiga do livro. Mas esse livro aí tá lá no Siga, na primeira publicação dele, para quem tem um novo. Isso, o primeiro livro que eu coloquei lá, gente. Entendeu? Mas as questões são as mesmas da nova edição. O detalhe é que eles aparecem em páginas diferentes, é o lista de exercício, tá? Porque a edição mais nova ela tem mais páginas, né? Então tem algumas coisas acrescentadas a mais, entendeu? Mas a lista de exercício é praticamente a mesma. Mas vocês pegam a edição antiga, né? Porque, ó, por exemplo, a página 102, eu marquei algumas questões, né? Não foram todas. Eu tirei algumas, tá? Bom, vou apagar aqui, gente. Posso apagar? Não, agora que eu tô copiando é o outro lado direito. Tá. Vou fazer mais uma. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Aí, na próxima aula eu falo sobre limite exponencial, tá? Pessoal, a dificuldade que vocês vão encontrar aqui, já estou prevendo, é a manipulação com as funções trigonométricas. Aí vocês vão ter que pegar um livro de trigonometria, né? Vou passar aqui um slide para vocês, um material, mas tem um livro do GeoCities, volume 3, né? Que ele ensina lá a você... Tem várias, as principais identidades trigonométricas, né? Então, por exemplo, a partir, né, gente? Ó, a partir da relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, você pode transformar em muitas outras identidades. Né? Por exemplo, a tangente, né?
você pode transformar numa cotangente, né, a secante, né, que é o inverso do cosseno, você pode substituir aqui, então, essa relação bem que ela te dá um vislumbre para outras identidades. Então, vocês têm que ter isso em mente para poder manipular, tá? Manipular esses termos aí para chegar no teu objetivo, que é transformar, chegar na identidade, né? No limite fundamental trigonométrico. Por mim, já pode apagar, professor. Já pode apagar aí, gente? Vou pegar aqui mais uma. Que também é semelhante às questões aí da prova, tá? Vocês vão fazer essa avaliação, gente, no máximo 5, tá? Vai ter, acho que no máximo 2 grupos de 6 aí, certo? Mas aí quem for optar por fazer individual, né? Se achar melhor, vocês é que sabem aí. Tá? Serão 10 questões, tá? Aqui mais um exemplo. Ó, limite de tangente de x mais seno de x sobre x, né? Quando x tende a zero. Beleza? Vamos lá, então. Olha só, gente. Aqui, ó. Você já observa aí o seguinte, ó. O denominador, quando o x tende a zero, ele vai se tornar indeterminado, né? Então, vocês vão olhar lá para cima. Então, aqui, ó, tu tem a função base, que é o seno, né? E uma função aqui já complementar, que é a tangente, né? A tangente depende do seno. Então, a tangente, gente, né, de x é uma razão trigonométrica, né? Que diz, ó, a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui não é o que estou inventando, né, gente? Isso aqui é tabelado, tá? Tem num livro de trigonometria, beleza? Então, essa daqui é uma das principais razões trigonométricas que você usa lá no triângulo retângulo, né? Então, você tem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só fazer um esboço aqui, gente, do ciclo trigonométrico, ó. Então, o ciclo trigonométrico é a casa, né, gente, das funções trigonométricas, digamos assim, né? Enquanto que o plano, né, a reta real, a reta x e a reta y, é a morada das funções, a função do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, o ciclo trigonométrico é a morada da função seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, tá? E por aí vai. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, tu tem aqui, ó, as interseções, né, do ciclo com os eixos cartesianos, né? Aqui continua sendo, ó, esse eixo horizontal é o seno, é o eixo dos cossenos aqui, ó, cosseno x, e o eixo vertical é o eixo do seno, tá? O seno de x. E esse ciclo trigonométrico, gente, ele tem algo interessante, porque ele é um círculo de raio unitário. Então, ó, daqui para cá, ó, vale 1, né? Uma unidade. Daqui para cá, ó, vale 1, né? Daqui para cá, ó, como eu estou à esquerda de zero, da origem, aqui é menos 1, ó. E aqui, abaixo de zero, aqui é menos 1, ó, tá? Estou só fazendo um esboço aqui do ciclo trigonométrico, para vocês lembrarem, tá? Aí, o seguinte, como aqui, ó, é cosseno,
Aqui, ó. De 0 até 1 eu tenho esse pedacinho bem aqui, gente, ó. Isso aqui é o meu eixo dos cosseno. E aqui, ó, é o eixo dos seno. Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ângulo de